Muito bem. Vamos lá, então. Colegas, me permitam me chamar colegas. É, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui sobre o Inesc Brasil e, após a apresentação, a gente abre para conversas, para comentários, esclarecimentos e dúvidas. O meu nome é Hermes Irineu Dalmônego, eu sou professor do Departamento Acadêmico de Eletrônica aqui da UTFPR Curitiba e estou no Inesc Brasil desde a sua criação. A ideia, então, do Inesc Brasil surgiu do entendimento de alguns colegas, tais como eu, por exemplo, o professor Mauro, entre outros, que estudamos em Portugal, doutoramento na Universidade do Porto, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e mais especificamente lotado dentro do Inesc Tech, que na época chamava apenas Inesc Porto, e depois de um tempo ele mudou para Inesc Tech. Em ter passado esse tempo lá, nós achamos por bem, com a iniciativa de alguns colegas de Portugal, do professor Vladimir, o Mauro e outras pessoas, e fizemos um rabisco inicial para tentar trazer essa filosofia, né, do Inesc Brasil, né, trazer o Inesc para o Brasil e então chamá-lo de Inesc PID Brasil. Essa foi a ideia. Então, baseado numa noção introdutória, né? Nós começamos lá, a gente já vai ver lá na frente que vai aparecer um slide onde tem a progressão do Inesc Brasil na linha do tempo, fica mais fácil para a gente ter um entendimento. Mas eu me lembro que na época em que criamos o Inesc Brasil, nós éramos 11 pessoas numa fotografia. E todos os encontros a gente fazia fotografias. Então nós começamos com 11. Hoje nós não conseguimos colocar todo mundo dentro de uma fotografia. Isso é motivo de orgulho para nós, porque isso cresceu bastante e tomou uma proporção muito interessante, né? Então, deixe-me ver aqui, acho que eu não estou conseguindo avançar. Vamos lá. Ok. Então, feita esta introdução, aqui a ideia da Rede Inesc Brasil é a situação que está hoje em 2023. Né? Imaginem que nós temos aqui, ó, várias universidades. Então eu digo o seguinte, ó, em tese, nós somos um instituto de P&D sem fins lucrativos, né? Pertencente às universidades brasileiras. Então, se a sua universidade, o seu departamento não aparece nesta linha de demonstração agora, nesse slide, possivelmente poderá aparecer depois, vai depender da sua necessidade de procura, pode nos procurar, nós trabalhamos no sentido de começar uma conversa para um acordo e depois possivelmente a gente trabalhar para algo com mais afinco. O que não quer dizer que não se possa fazer projetos em conjunto, ok? Então vejam aqui, nós temos a Universidade de Santa Catarina, a UTFPR, onde eu estou hoje, né? Universidade Federal de Santa Maria, tem um colega ali. Fala nisso, né? Antes de tudo, gostaria de desejar a minha solidariedade ao povo gaúcho. Eu sei que aqui tem colegas do Rio Grande do Sul, né? E que tudo se estabeleça lá e que as coisas melhorem e que o Rio Grande do Sul volte a brilhar no cenário nacional como sempre fez, né? Voltando aqui, então. Nós temos grandes universidades e também temos participação, por exemplo, no Chile, na Argentina, nós temos participação em Portugal, porque em Portugal nós temos o nosso irmão mais velho, que é o Inesc Tech, né? E nós temos aqui a Itália, a Alemanha, Letônia, todos esses países nós temos instituições que estão agregadas. Nos casos das universidades públicas, sobretudo as universidades federais, com o marco legal, permitiu então que universidades públicas pudessem ser sócias participantes de empresas ou instituições sem fins lucrativos da iniciativa privada, como é o caso do Inesc Brasil. Progredindo aqui, a ideia então, né, o que nós somos, para onde vamos, para onde queremos ir, né? Como falei, né, um modelo inovador, que existe na Europa com muito êxito. O Inesc Tech na Europa tem muitos anos. Eu me lembro que quando eu estava lá em 2011, ele estava com 26 anos, então já deve ter passado bastante tempo aí. E a ideia, então, foi trazer esse modelo inovador e aderir à filosofia brasileira. Evidente que aqui no Brasil algumas formas
de concepção de projetos, de concepção de editais para projetos, são um pouco diferentes dos modelos europeus, mas as coisas vêm mudando hoje em dia, as coisas vêm caminhando, vêm tornando-se um pouco mais maleável e mais aderente às filosofias modernas dos projetos de P&D. Então, a ideia é essa, é integrar o Inesc Brasil, integrar as universidades brasileiras. Nós somos capazes de trazer pesquisadores de todas as universidades aderentes ao Inesc Brasil e colocá-los todos numa, digamos assim, num espaço só, numa base de dados só, onde quando você precisa de uma expertise para um determinado projeto, você vai a essa base de dados e busca essas pessoas e os insere nos projetos de maneira muito transparente e muito pacífica, né? Essa é uma ideia muito interessante nesse sentido. Qual que é a nossa missão, então? Peço que observe, não sei se estão vendo aí as engrenagenzinhas aqui circular. É importante observar essas engrenagenzinhas aqui, porque essa é a ideia do Inesc P&D Brasil. O que o que quer dizer essa engrenagem? É servir de elo, né, entre a academia e a empresa. Trazer a academia, o expertise que nós temos dentro da academia, que é muito, né? Nós temos uma carteira de pesquisadores dentro das universidades brasileiras, que isso é algo que é um tesouro para nós. E a ideia é o quê? É trazer esse expertise da academia e juntar com as iniciativas das empresas através do Inesc Brasil, tornando isso uma janela única de projeto. O que eu quero dizer com uma janela única de projeto? Imaginem, por exemplo, que a empresa X quer fazer um projeto com o Inesc, por exemplo, e nós precisamos envolver nesse projeto 10 ou 12 universidades, porque nós temos 10 ou 12 modos diferentes de operação e 10 ou 12 fundações e tudo mais. E isso assustaria a empresa de maneira geral. O que o Inesc faz? O Inesc traz a expertise das universidades para dentro do Inesc e, através de uma janela única, ou seja, de um único contrato com essa empresa, ele faz com que esses pesquisadores trabalhem juntos sob a responsabilidade do Inesc, com a anuência das universidades parceiras. Isso é que é importante, porque como o Inesc Brasil pertence às universidades, então todo o pesquisador que está dentro dessa universidade, na qual ela faz parte da rede Inesc Brasil, eles estão contemplados e autorizados, digamos assim, a fazer projetos dentro do Inesc Brasil, com essa empresa. Então, quando a empresa olha na direção da universidade, ela vê apenas um módulo, que é o Inesc Brasil, e o Inesc Brasil consegue visualizar toda essa carteira de pesquisadores que tem em todas as universidades. Quando eu falo que todos os pesquisadores estão aqui contemplados para fazer projetos dentro do Inesc Brasil, é evidente que eu estou dizendo que nós todos, como somos, sobretudo nós que somos funcionários públicos, a gente sabe que nós temos uma probidade a zelar, né? Então, o monitoramento das horas trabalhadas, tudo isso depende da conversa com a sua universidade e a sua disponibilidade dentro da universidade para horas de projeto. Ou seja, faz um projeto com o Inesc Brasil, registra esse projeto dentro da sua universidade para que seja homologado e autorizado de maneira pacífica. Essa é a ideia por dentro disso. Progredindo, então, aqui nós temos a linha do tempo, senhores, de criação do Inesc Brasil. Então, veja aqui, ó, entre 2012 e 2015 foi criada a pessoa jurídica. O que seria essa pessoa jurídica? O arcabouço jurídico do Inesc Brasil, ele tem uma particularidade, porque nós precisávamos, porque eu vi ali que tem um colega nosso aqui, o, o Michael, né, Michael, né, que é o colega da PUC do Rio Grande, se não me engano. Com a PUC seria um processo um pouco mais pacífico, mas no caso das universidades federais, universidades públicas, precisou-se estudar os regulamentos, né, os estatutos das universidades para aderir ao arcabouço jurídico do Inesc Brasil aos estatutos dessas universidades. Então, esse trabalho foi cuidadosamente feito entre 2012 e 2015, inúmeros, o escritório de advocacia que cuidou dessa pessoa jurídica, ele estudou minuciosamente todos os regulamentos e todos
os documentos das universidades para que possa criar, então, esse estatuto do INESC Brasil. Aí, depois disso, foi criada também a direção executiva, né? E foi estabelecida uma sede em Santos, né, e estabelecimento da rede do INESC Brasil. A rede é conforme mostrei para os senhores lá naquele slide anterior, onde tem ali o mapa mundi e onde estão as pontinhas, as bolinhas, de onde estão geradas as universidades participantes. Evidente que aquilo lá é uma construção. Aquilo lá começou em 2012, mas até hoje ela é um processo contínuo. Nós estamos constantemente inserindo novos parceiros, novas universidades, porque é sempre interessante para nós. Quanto mais pesquisadores possíveis, melhor, para termos uma base de dados bastante robusta e atraente para o nosso cliente, que é a empresa, que é o órgão de fomento, que são os editais internacionais e tudo mais. Esse estabelecimento da sede em Santos tem uma explicação simples em função da FAPESP, né? Que a FAPESP tem um órgão de fomento bastante forte, então foi necessário colocar lá o CNPJ do INESC Brasil. Mas existe uma ideia que eu posso aqui adiantar, talvez seja até um spoiler, uma ideia de estabelecimento de CNPJs do INESC Brasil em vários estados, potencialmente estratégicos para permitir o avanço nessas agências de fomento mais localizadas nos estados, tá? Aí, de 2016 a 2017, foi criado as novas direções, a direção de ciência e tecnologia, a construção da estrutura de TI, porque o INESC Brasil ele tem toda uma estrutura de TI lotada dentro dessas universidades, dentro desses espaços, mas é uma estrutura própria, né, e tocada, na maioria delas, por pessoas componentes das universidades. O INESC tem uma estrutura de funcionário muito enxuta, tem uma ou duas secretárias apenas, e o restante são pessoas voluntárias e pessoas que trabalham em projetos que dedicam certas horas do seu trabalho para manutenção e continuidade dos serviços do INESC Brasil. A consolidação ocorreu entre 2018 e 2020. Eu diria que a afirmação, porque a consolidação é algo constante. A consolidação pode ter começado em 2018, mas ela permanece por muito tempo. Mas para efeito de visualização e de entendimento das pessoas, a gente fixou uma data em 2020. O que, na verdade, como eu falei, eu acho que isso, a consolidação é sempre uma constante. É como conquista. A conquista se conquista todo dia, né? Não se conquista uma vez e se esquece, se conquista todos os dias. Aí, a partir de 2021, 2024, foi feito o reforço na implantação da rede INESC na internacionalização. Lá no final dos slides, os senhores vão entender bem como é que funciona esse reforço da internacionalização. Porque para o INESC Brasil é importante também ele funcionar como instituição de acolhimento. O que seria essa instituição de acolhimento? Uma instituição de acolhimento num programa de pós-graduação, por exemplo, porque lá em Portugal fica muito fácil de visualizar que o INESC Tech é uma instituição de acolhimento, porque ele tem um prédio, uma edificação dentro do campus da FEUP, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde ele acolhe os estudantes vão lá fazer os seus doutoramentos, os seus mestrados, as suas pesquisas, pós-doc, mas ficam dentro do prédio, da estrutura do INESC Tech lá. Nós, aqui no Brasil, não temos essa estrutura de edificação. Nós estamos lotados dentro das universidades brasileiras, que são muitas. Utilizamos e colaboramos com a estrutura também dessas universidades. Thalita, por favor, me ouvem bem? Sim, 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 estamos ouvindo bem, Hermes. Ok, ok. Muito bem. É que o meu microfone caiu aqui, eu achei que pudesse ter diminuído. Então, como eu estava falando, instituição de acolhimento. Então, nós temos uma vertente dentro do INESC de participar de instituição de acolhimento dos programas de pós-graduação. O que seria isso? Participar nos programas de pós-graduação como um ente, um agente portador de bolsas de iniciação, de bolsas de mestrado, bolsas de doutorado proveniente da iniciativa privada, ou seja, trazer recursos da iniciativa privada para dentro da iniciativa pública e vice-versa,
né, para manter ser mais uma fonte de fomento à pesquisa. Ou seja, esses estudantes ou professores que estejam envolvidos dentro de projetos do INESC podem receber outorgas de bolsa pagas pelo INESC sem nenhum problema. Tá? Também tem uma coisa, né? Quando eu falei podem receber bolsas, outorgas de bolsas diretamente do INESC Brasil, mas também pode, por exemplo, através da sua fundação. Se o pesquisador chegou à conclusão de que, olha, a minha fundação aqui, eu gostaria de receber pela fundação. Não tem problema, o INESC repassa os recursos para a fundação paga esse pesquisador e é tudo muito pacífico. Então, aqui é importante entender, INESC Brasil é uma instituição de P&D, que nada se confunde com fundações de universidades. Aliás, as fundações das universidades são parceiras muito importantes nesse propósito que é da geração do recurso de P&D. Eu digo são parceiras importantes porque, eventualmente, como eu falei, pode ser que alguma universidade não abra mão da sua fundação e queira que os seus pesquisadores recebam por lá. Ou até mesmo a entrada de equipamentos, recursos dentro da universidade pode-se entrar pela fundação, né? Aí, voltando aqui a 2024, no reforço da, da internacionalização, a ideia muito importante é que o INESC também participa com instituições estrangeiras na provisão de mestrados, de doutoramentos, de sustentação de alunos em bolsas, e também trabalha com consultorias internacionais, projetos de P&D internacional. O que é a parte mais importante do INESC é servir como um gateway do Brasil para a Europa, Estados Unidos, África, Ásia, como um gateway de entrada desses projetos de internacionalização. Isso é muito importante. Depois, certamente, vai surgir algumas dúvidas lá na frente e os colegas estarão à vontade para perguntar. Organização, então, como é que fica essa organização do INESC P&D Brasil? Como nós somos uma interface entre a academia e a indústria, é importante que a gente tenha uma visão de ambos os lados. Qual é a visão que nós temos hoje como academia? De áreas de pesquisa. Então, nós da academia somos as pessoas que trabalhamos nas áreas de pesquisa. E a indústria nos enxerga como uma área de negócio. Então, o INESC faz o quê? Faz a interface entre as áreas de negócios das empresas e traz esses resultados dessas áreas de negócio para dentro das áreas de pesquisas das universidades da academia. E o que acontece é que eu até chamo atenção para que esse ponto de exclamação aqui, que é muito importante, esse slide eu até gosto muito porque ele é bastante explicativo daquilo que nós queremos dizer. Veja, uma área de pesquisa pode impactar várias áreas de negócio, né? Uma área de negócio solicita competências de várias áreas de pesquisa. Nós vamos ter ali na frente alguns exemplos de projetos que foram cases de sucesso nosso, que a gente vai poder visualizar isso. Mas, por exemplo, a ANEEL, nós participamos de uma chamada da ANEEL, né? E ali tem um projeto, por exemplo, da área do sistema elétrico, e isso envolve gente de TI, isso envolve gente de comunicações, gente da área de alta tensão, envolve gente de inteligência artificial, gente de atuadores, de sensores. Então, essas coisas todas estão interligadas. Por isso que eu digo que uma área de negócio pode solicitar várias competências de várias áreas de pesquisa. E isso estão muito ligadas. Aqui a gente pode observar algumas áreas de pesquisa. Eu não vou falar todas aqui, mas esse material, colegas, será disponibilizado para vocês, né, tal qual o vídeo também, mas podem observar aqui, por exemplo, chamar aqui inteligência artificial, ciência de dados, robótica, sistemas inteligentes, né, sistemas de comunicação, né, que é a área que eu atuo aqui. Olha, sistemas de energia e energias renováveis. O INESC tem uma tendência muito forte na área de sistemas de energia, como carro-chefe de alguns projetos. Entretanto, todas essas outras áreas estão muito interligadas e muito ligadas ao ambiente de projeto de P&D do INESC Brasil. Nós temos aqui também coisas interessantes, como tecnologias sociais e tecnologia de gestão ambiental também, biotecnologia, sustentabilidade. A ideia e a tendência mundial dos projetos de P&D é que tenham sempre componentes de ambiente,
de sustentabilidade. Então, a área social também é muito importante. Então, assim, o INESC pensa o projeto de P&D. A reunião dessas áreas ligadas com essas áreas aqui de atuação. Vejam, energia elétrica, indústria e produção, ambiente, óleo e gás, medicina e saúde. Então, todas essas áreas podem ter certeza que nós temos gente mapeada que são espertas nessas áreas e que podem estar aptos a participar de chamadas de projetos de P&D e tudo mais dentro dessas áreas. Ou seja, o INESC tem competência para atuar em todas essas áreas de pesquisas, tanto qual nessas áreas de negócios. Então, o processo de inovação e gestão da ciência no INESC funciona muito assim, ó. Vejam, pesquisa fundamental, né? Teoria, pesquisa aplicada, gestão de tecnologia, protótipos, para chegar lá no final, né, um produto em nível de mercado. Estávamos comentando aqui há pouco a equipe que hoje no Brasil TRLs aí menores que 4 muito difícil de se encontrar. Os TRLs de projetos internacionais são bastante elevados também. Então essa ideia de gerir o projeto, nós estamos muito antenados para isso e estamos sempre buscando a observância dessa ideia de ter colado os projetos de P&D à necessidade dos TRLs. Para isso, a gente está sempre ligado e sempre progredindo no sentido de chegar a uma apuração melhor das leituras, das chamadas, dos editais e a participação nossa tem sido bastante efetiva nesse sentido. Muito bem. Como é que a gente faz, então, a participação de projetos, por exemplo, né? A ideia do INESC Brasil é muito em cima da ação colaborativa, né? Conforme eu já venho falando desde o começo da apresentação, os senhores devem ter percebido que eu sempre enfatizo a união do esforço da mão de obra dos pesquisadores, que é uma mão de obra bastante especializada, né? Como lembram que eu falei antes, que dificilmente um outro país do mundo tem tantos doutores, né, trabalhando em pesquisa. Eu diria que se nós tivéssemos mais investimento, nós teríamos muito mais êxito e muito mais recursos para produzir coisas muito melhores, apesar de fazermos coisas muito boas e de excelência. Então, êxito no trabalho colaborativo, a reunião das equipes, a busca dessas pessoas é muito importante para nós, né? A maioria dos projetos do INESC Brasil, ela envolve um número grande de universidades. Ali na frente nós vamos ver os cases que nós vamos apresentar, a reunião das universidades. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós não conseguimos fazer um projeto até hoje que tivesse menos de 5 ou 6 universidades envolvidas. Isso é uma coisa muito interessante, né? E aí, ao longo desses anos, por exemplo, já tivemos aqui, olha que coisa interessante, mais 10 universidades já participaram de pelo menos um projeto do INESC Brasil. Então, essa questão da união dos esforços para nós é muito interessante. Aqui, ó, nós temos alguns projetos, né? Multi-institucionalidade, né? Olha que palavra grande essa. Projetos em execução em 2023. O que são projetos regulados? Projetos regulados são aqueles projetos de chamadas, né? Que nós temos algumas chamadas que você participa, submete e recebe a contemplação. Então, esses são os projetos regulados. Eu chamo atenção aqui para projetos, por exemplo, como o Fasta em Vita, né? Projeto Drones. Nós temos aqui projetos Novos Elementos, por exemplo. Lá na frente vai aparecer alguns outros projetos bastante interessantes. E tem também aqueles projetos que não são regulados. O que são esses projetos não regulados? São projetos nas quais as empresas nos contactam para participar de projetos com ela. Por exemplo, a empresa X nos chamou, nos colocou uma demanda, uma necessidade, e ali nós tivemos a contemplação de fechar um projeto com eles. Não é um projeto regulado porque não é de nenhuma agência, não é de nenhuma chamada, e sim é diretamente contratação com a empresa. Isso aqui mostra, senhores, a nossa internacionalização, que ela é bastante forte. Nós temos aqui, por exemplo, projetos VT Amazônia, que é com a Companhia de Eletrificação da Bolívia, né? Apesar de estar a Amazônia ali,
denotaria Brasil, mas de maneira automática, mas é com a companhia de energia da Bolívia. Nós temos aqui, por exemplo, projeto com Marrocos, nós temos projeto com Cabo Verde, né? Portugal. Então, nós temos um leque bastante aberto e temos a sorte de poder contar com essas expertises. Evidente que aqui estão envolvidas também algumas consultorias internacionais, que a gente vai ver lá na frente. Mas a ideia importante nisso é que, além dos pesquisadores brasileiros, nós temos também um conjunto de pesquisadores em outros países que a gente consegue recrutá-los para trabalhar em projetos juntos e produzir aí bons projetos de P&D. Isso aqui são só alguns exemplos, só para a gente ter um entendimento, tá? Aqui eu chamo a atenção no portfólio, né, de projetos do Inesc Brasil. Esse aqui foi um case de sucesso, de muito sucesso. Esse projeto ele envolveu mais ou menos 12 universidades. Foi um projeto que nós tivemos com a TBE, né, e a solução era produzir um equipamento eletrônico, equipamentos eletrônicos que fossem capazes de reunir grandezas. Podem ver aqui, eu vou apontar o mouse aqui, ó, essa figura desse isolador em azul aqui, ó, é um isolador inteligente, ele é um isolador que tem passa umas fibras por ele, e ele colhe algumas grandezas. Então, essas grandezas, elas precisavam ser colhidas do tipo tensão da rede, tensão da energia, velocidade do vento, umidade, uma série de grandezas que precisavam ser medidas, muitas delas óticas, outras analógicas, digitais. O que precisava se fazer? O que precisava era reunir todas essas grandezas, torná-las todas num padrão, né? Ou seja, digitalizá-las, e depois, utilizando a própria rede, nós íamos fazer uma transformação dessa rede Ethernet numa rede usando componentes para transformar esses pacotes Ethernet em sinais óticos, né? E através de conversores de mídia e tudo mais, e transmiti-los pelo OPGW da rede para um determinado lugar. Nesse determinado lugar, as coletas eram feitas, os pacotes. Aí tinha um outro conversor de mídia na outra ponta, que faria o quê? Faz a transformação dos sinais óticos que foram transmitidos em pacotes Ethernet novamente, que pudessem ser abertos e desmontados, e essas grandezas pudessem ser colhidas e apresentadas. Porque é importante nós que somos pesquisadores, entendemos que colher dados e andar com eles é relativamente fácil. O que fazer com eles que é a parte mais difícil. E esse projeto foi muito interessante porque a gente, num curto espaço de tempo, nós conseguimos fazer coleta de todas essas informações, antever qualquer tipo de coisa e mostrá-las em tempo real, em tela, de maneira que as pessoas lá nas salas de controle pudessem observar. Isso foi um projeto muito interessante que reuniu mais ou menos 12 universidades. Eu não tenho precisamente aqui a quantidade, mas é por aí, 12 universidades. E olha quantas pessoas, quantas áreas foram envolvidas: fotônica, instrumentação, comunicações, computação, sistema de potência, gestão da inovação, uma série de áreas de pesquisa que puderam ser envolvidas numa área de negócio como essa. Né? Então foi um case de sucesso muito interessante, muito atraente, né? Estamos aí partindo, aqui está a versão 2, estamos partindo para a versão 3 desse projeto, que aí é um outro case mais importante ainda. Aí que temos outro projeto interessante. Esse projeto aqui foi um projeto do Horizon 2020, e teve aí o envolvimento da Embraer, né, da ThyssenKrupp, a Embraer portuguesa, né, aqui para nós temos uma fábrica da Embraer brasileira em Cascais, em Portugal, né, e esse projeto foi um projeto muito interessante porque ele criou uma base, estrutura integrada modular, né, para produção eficiente de produtos altamente customizados. E isso aqui nos deu condições para depois podermos fazer o próximo projeto, que foi um projeto muito humanitário, muito interessante, que me causa até emoção, porque esse projeto nós utilizamos a estrutura do Fasten,
né, do projeto FASTEN, do Horizon 2020, para utilizar essa estrutura para fazermos o projeto FASTEN Vita. O que é o projeto FASTEN Vita? O projeto FASTEN Vita, nós pegamos um respirador manual, né, e fizemos toda a automação integrada de várias universidades. Isso aqui foi um trabalho muito interessante. Teve trabalhos aqui em Curitiba que foram feitos pela área de eletrônica e software, a Universidade do Pará, a Universidade de Goiás, Santa Catarina, todas essas universidades fazendo o trabalho da tentativa de produzir aqui no canto superior esquerdo. Eu estava até falando com a equipe que esse projeto ele é tão lindo, tão maravilhoso, foi tão humanitário para nós, que tínhamos até dúvida do que mostrar de tanta coisa que teremos para mostrar. Mas aí, se tiverem interesse, tem vídeos no YouTube, no canal da UTFPR, da UTFPR também, e no canal do INESC, vídeos sobre o Fasten Vita. E também tem na Universidade do Maranhão, Universidade do Espírito Santo, Universidade de Sergipe, melhor dizendo, não do Espírito Santo, de Sergipe, né? Esse aqui é o equipamentozinho onde ele apertava esse respirador manual aqui de maneira eletrônica com vários controles. E aqui envolveu um pessoal muito interessante, porque envolveram pessoas da eletrônica, como é o nosso caso aqui, de comunicações, pessoas da mecânica, envolveram pessoas da biomédica. Todo esse material teve que ser produzido com rigores baseado nos preceitos da medicina. Então, o pessoal de engenharia biomédica da Federal de Sergipe foi muito importante nesse caso. Nós tivemos até testes desse equipamento no Hospital da PUC, no Rio Grande do Sul, se não me engano. Eu não lembro qual é o hospital, se é São Marcos. Eu acho que deve ser São Marcos. São Michael, por favor. Lucas. São Lucas. São Opa, Lucas. era um santo, eu sabia que era um santo, mas não sabia qual santo que era. São Lucas. Se não me engano, nós tivemos esse equipamento em teste lá. Nós tivemos esse equipamento em teste também no hospital universitário da Universidade de Sergipe. A Universidade do Maranhão teve um trabalho bastante efetivo. Então, isso me emociona muito ao falar desse projeto, porque foi uma coisa que nós estávamos fazendo isso das nossas casas, em plena pandemia, onde a pandemia estava matando milhares de pessoas por dia e nós estávamos todos integrados ali trabalhando. Então, ali viu-se a valorização, a necessidade de se manter um sistema em rede, como é o caso do INESC Brasil. Perdão aos colegas por terem me emocionado um pouco, mas é que esse projeto aí foi uma coisa que puxou muito uma parte muito vulnerável das nossas vidas, que foi a pandemia, né? Aqui tem os novos elementos, um outro projeto também de um interruptor polimérico trifásico, né? E o que é interessante nesse projeto é que, além de se fazer esse projeto, nós fizemos também uma sala de demonstração, né, na STPTech, lá em São Paulo, com financiamento dos PIDs ANEEL e da EDP, nós conseguimos fazer uma sala de treinamento com vários equipamentos dentro dessa empresa. Esse laboratório de prototipação está lá, desenvolvido e pode ser utilizado pelas instituições que assim o queiram. Muito bem. Iniciativa interinstitucionais. As iniciativas interinstitucionais são bastante interessantes. Nós aqui, da equipe do INESC Conecta, nós temos a iniciativa de fazer a mineração das chamadas, né? O que seria a mineração? A nossa equipe, na verdade, ela tem um trabalho bastante efetivo no sentido de procurar chamadas para projetos em vários lugares do mundo, né? Quando nós tivermos um conjunto grande de iniciativas, de chamadas internacionais, nós fazemos um Conecta internacional. Quando as chamadas são mais nacionais, a gente faz um Conecta nacional. Mas esse trabalho ele é muito efetivo e muito longo, porque essas pessoas trabalham nos bastidores à procura dessas iniciativas. Então, uma vez a cada 2 ou 3 meses, dependendo da demanda, nós fazemos uma edição do INESC Conecta. E aí, o que acontece? Baseando-se nisso, né, nós temos outra alternativa, que é o INESC Conecta Internacional. Além disso, as nossas iniciativas são bastante interessantes, porque é o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é apresentar o INESC Tech para aquelas pessoas que assistiram o INESC Conecta e que estão aptas a trabalhar e que estão com vontade de trabalhar em conjunto e fazer projetos conosco. Bom,
A ideia, então, das academias, o que temos aqui de projetos e participação, né, do Inés Conecta. Olha só que interessante. Editais, eu chamo a atenção aqui para os editais divulgados. Editais divulgados e editais discutidos e submetidos. Foram 49 editais aqui para 82 divulgados. Olha, isso dá mais que 50%. Então, isso é um rendimento bastante grande e isso nos prova que cada vez mais as edições do Inesc Conecta tornam-se mais efetivas e mais alvissareiras, digamos assim, para o nosso trabalho dentro do Inesc Brasil. Opa, passei aqui uma... Aqui a participação das empresas e da academia dentro das iniciativas do Inesc Conecta. Então, podem ver que aqui nós temos as universidades que estão participando, ó, o FABC com 13,5%, vamos chamar aqui a UFPA 5%, a UTFPR 2,3%, né? Então, essa é uma ideia muito interessante que foram pessoas participantes a partir da segunda edição, que foi do ano de 2023. Nós esperamos que agora, no ano de 2024, a gente tenha aí um gráfico um pouco mais maior um pouco mais robustecido, um pouco maior do que este, né, com maiores participações. É claro que a participação vai depender muito da divulgação. Quanto mais se divulga, mais se consegue atingir, mais se consegue abranger e mais se consegue trazer adeptos para dentro da causa, né? Isso é normal. Bem, aí nós temos aqui algumas iniciativas, né? Nós temos aqui a Artic, né, que é uma iniciativa criada pelo Inesc P&D Brasil, né? Que capitaliza pesquisadores e consultores para consultoria internacional em vários países. Nós temos aqui as bandeirinhas dos países, ó. Eu não sou muito bom com bandeirinhas de países, mas eu consigo ver aqui pelo menos Moçambique, Angola, consigo ver a Bolívia, né? Eu peço até perdão aos colegas porque nós devíamos ter nomeado essas bandeiras aqui. Mas tudo bem. Mas só para dizer o seguinte, aqui nós temos a capacidade de prestar consultorias internacionais. O que são essas consultorias internacionais? Dar formação também, que nós vemos no próximo slide, vamos ver que também temos a possibilidade de dar formação para essas pessoas. Temos a outra iniciativa que é a Astra, né, que é uma iniciativa de atender demandas do mercado de capacitação e formação avançada. O que seria essa capacitação e formação avançada? Por exemplo, torno a ver aqui a bandeira de Moçambique. Então, nós temos, por exemplo, a necessidade de uma operadora de energia lá de Moçambique e ela precisa de formação em determinada área. Nós precisamos perceber que área que é essa que eles querem a formação e nós reunimos as expertises que nós temos aqui dentro da nossa base de dados do Inesc e os convidamos para dar essa formação avançada nesses lugares. Então, nós tivemos recentemente em Maputo, em Moçambique, uma formação dada, que foram professores daqui do Brasil, foram dar formação lá e foi muito interessante, e as pessoas gostaram muito e cada vez mais querem isso. Sobretudo a África, a América Latina, que precisam de boas formações nesse sentido. Então, essa é uma das iniciativas interinstitucionais, mas também que é internacionalização, porque o objetivo futuro do Inesc é ser internacional, né? Então, essa aí, colegas, foram as apresentações um pouco sucinta. É evidente que se nós precisarmos falar aqui sobre Inesc Brasil e a relação com as universidades, a relação com as entidades, com as empresas, com institutos de pesquisas também parceiros, nós teríamos que gastar um pouco mais de tempo. Mas o objetivo do Inesc Conecta é ser uma reunião bastante enxuta, né, que consiga reunir a maior parte das informações no menor espaço de tempo, porque tempo é dinheiro, não é isso? Então, eu finalizo por aqui a minha apresentação, agradeço a paciência, né, e a atenção dos colegas que participam dessa chamada, né? Nos colocamos aqui à disposição para esclarecer qualquer pergunta. Caso tenha uma pergunta que não seja do nosso conhecimento, a gente busca a resposta e depois os envia, ok? Muito obrigado, estão à vontade para questionamentos.